Bom dia mamãe que me acompanha por aqui no Instagram, no canal Isabela Cotia Coach. Hoje eu quero dar as boas-vindas para as novas mamães que estão acompanhando meu trabalho, que começaram a me seguir ontem, depois da live com a Joana. Uma live muito legal, a gente falou muito sobre essas descobertas que a gente passa depois da maternidade. E a live de hoje eu gostaria de compartilhar o que é importante para nós mulheres sabermos quando a gente vai ter bebê, né? O que é importante a gente organizar, o que é importante a gente pensar, qual as nossas principais preocupações, né? Vamos falar sobre isso? Na semana passada eu falei com uma amiga, uma grande amiga minha, a gente é amiga assim desde os meus 15 anos, 14, 15 anos, a gente fez colegial juntas, a Camila, e ela vai ganhar bebê, vai nascer o Pedro, né? Está para nascer o Pedro. E ela me mandou uma mensagem, né, falando: Isa, o que você acha, né, sobre a disponibilidade do médico, como foi para você e para a Rafa, né, quando você ganhou a Rafa, o que você acha de consultoria de amamentação, enfim, a gente conversou muito sobre isso. E eu lembrei de quando eu comecei a desenvolver um trabalho de orientação para mamães, quando eu comecei a trabalhar atendendo mamães como psicóloga, como coaching, através dos atendimentos online, e deu uma saudade, né, de quando eu falava com as mamães ali com recém-nascidos, né? Hoje eu atendo principalmente mamães com filhos a partir de 3 anos, são mamães que já querem um movimento de transformação depois da maternidade, a voltar a cuidar de si, a voltar a se priorizar, a voltar a se organizar, a cuidar da sua inteligência emocional, né? Mas eu comecei ajudando essas mamães de primeira viagem, essas mamães que estavam tentando se encontrar depois da maternidade, tentando colocar um ritmo na rotina dos filhos, na rotina da casa, né? E foi muito gostoso relembrar disso quando eu falei com a Camila. Oi, Bel, tudo bom? Que saudades, doutora Bel. A doutora Bel é a odonto da Rafa e de toda a minha família. Ela me atende o Renato, meu marido, e ela tem um consultório ali em Moema, maravilhoso. Já voltou os atendimentos com toda a segmento das normas de segurança, de higiene, né? E eu amo, sou super apaixonada pelo trabalho da doutora Bel. A Rafa não vai em outro lugar, ela só gosta de ir na doutora Bel. Então, gente, que eu tava falando sobre essa descoberta, né? Não tem uma mulher que volta a ser a mesma depois de se tornar mãe. Isso é uma coisa que poucas profissionais falam, né? Não tem como voltar a ser a mesma depois de ser mãe, porque a gente se torna muito melhor, né? A gente potencializa muito nossos dons, nossos talentos, nossas competências, nossas habilidades, a gente desenvolve muito como pessoa, como mulher. Nessa busca, né, de ser uma mãe melhor, a gente passa a melhorar como pessoa, né? E é muito, muito interessante porque depois da maternidade a gente fica assim: ai, que saudade da minha liberdade, né? Que saudade de poder ir no salão, fazer o que eu quiser, que saudade de acordar cedo e ir pra academia ou tomar um café com calma, que saudade de fazer aquela hidratação do cabelo no banho. A gente começa a ficar sem tempo, né? E a gente passa a esquecer da gente. Então, uma das principais coisas que a gente deve se preocupar quando a gente decide ser mãe, está se organizando para ter bebê, é organizar na nossa rotina um tempo para nós. Porque quando a gente ganha bebê, esse tempo simplesmente passa a não existir mais. E o grande desafio é retomar esse tempo pra gente. Porque o maior segredo, isso também as pessoas não falam, é quanto melhor a gente está com a gente, quanto melhor a gente se sente como mulher, como pessoa, melhor mãe a gente vai ser. Então, se eu fico sem tempo pra mim, se eu fico sem tempo pra me cuidar, se eu fico sem tempo pra cuidar da minha parte física, da minha parte emocional, da minha parte psicológica, da minha parte espiritual, eu vou entrando num fluxo, né, de piloto automático que eu simplesmente vou agindo por impulso, vou agindo por ansiedade, vou agindo pra resolver problemas, né, e não pra curtir realmente, né, essas transformações que acontecem, que são também muito positivas na nossa vida, né? Então, o primeiro passo seria isso. E aí, falando sobre as
transformações que a gente passa, o ideal é que a gente, no momento que a gente decide ser mãe, já vai trabalhando, né, na nossa mente qual tipo de parto que a gente quer ter, né? Eu acredito muito na mentalidade, sabe? É por isso que eu trabalho tanto, né, com a mentalidade, com o psicológico, com o emocional. Quando a gente toma uma decisão, a gente se organiza para isso, né? Se você decide como vai ser o seu parto, você vai ler mais sobre o seu parto, você vai falar com profissionais especialistas nesse tipo de parto, você vai organizar a sua rotina para esse tipo de parto, você vai entender as estimulações que existem para esse tipo de parto, você vai contratar profissionais que são adeptas a esse tipo de parto. Então, toda a sua estruturação, planejamento e organização vai vir de encontro com a sua meta principal, né? E é claro que o plano de parto é fundamental, e ali a gente coloca também, caso não seja possível, né, em que momentos que você abre mão do parto normal, por exemplo, do parto humanizado, por exemplo. Quando houver risco para o bebê, quando houver risco para você, quando a equipe médica não estiver disponível, enfim, você vai definir, né, quais são as cláusulas que são importantes para você, que são importantes para o seu planejamento, para colocar ali no plano de parto. Há 6 anos atrás, quando eu me tornei mãe da Rafaela, não existia o plano de parto. Eu tive parto normal, né? Mas não aconteceu tudo que eu idealizava, tudo que eu lia, tudo que eu entendia que seria o parto normal dos meus sonhos, né? Hoje já existe essa possibilidade. Então, a primeira recomendação que eu faço para você que vai ser mamãe é: faça um plano de parto, que é um documento onde você descreve todas as ações, todas as recomendações que você quer, desde a equipe médica, desde os plantonistas, desde o hospital, desde a sala que vai receber você e o seu bebê. Tudo isso, a música que você quer que toque, a luz ambiente, se vai ter banheiro, se não vai ter banheiro, se vai ter pré-parto, se não vai ter pré-parto, enfim, tudo que você quer, tudo que você sonha, tudo que você estudou que faz bem, coloque nesse plano de parto, né, com acompanhamento e orientação do seu obstetra, porque isso vai trazer uma segurança muito grande para essa hora tão especial, tão mágica, tão única na vida da mulher, que é o nascimento do nosso bebê, né? E num segundo momento, né, a gente conversou muito sobre doula, né? Na época já tinha, na época que eu tive a Rafa já tinha, não era tão estruturado como é hoje. Hoje eu tenho uma das minhas amigas, né, do meu círculo, né, que começou a empreender na mesma época, a Camila, que é outra Camila Doula, e ela faz um trabalho muito lindo. Ela faz um desenho da barriga, que é um desenho do feto dentro da barriga. Ela faz todo o acompanhamento, né, da gestante na reta final, e ela acompanha no parto. Então é muito bonito o trabalho da Camila. Depois eu vou marcar nos stories para vocês seguirem e acompanharem. Então hoje sim eu super recomendo doula. Por conta da quarentena, do isolamento, por conta da pandemia, não está sendo liberado mais de uma visita nos hospitais, pelo menos os hospitais, né, das mamães que eu acompanhei nesses últimos meses. Então, você vai ter que escolher, ou leva seu marido, ou leva sua mãe, ou leva a doula. Então, normalmente a gente acaba escolhendo o marido. Então, o legal é marcar uma sessão com essa doula e ter essa orientação, né, dessa experiência, dessa preparação com a doula, né? Traz muito conhecimento, principalmente para o marido, que é a pessoa que vai te acompanhar na hora do parto, que é a pessoa que vai te orientar, que é a pessoa que vai fortalecer ali os seus comandos, né, na hora que você quiser abrir mão, né, porque tá doendo muito e dói, né, a contração dói muito. Então é muito importante vocês dois trabalharem em parceria para esse momento tão especial acontecer da forma que você realiza. Então eu super recomendo doula, se não for possível na presença do parto ali em si, antes ter uma consultoria, ter uma orientação, né, ter essa instrução dessa profissional que traz uma bagagem vivencial muito rica, né, de muito conhecimento, até como suporte ali pro obstetra, para profissional que você escolheu para fazer seu parto. Segundo, né, escolhe um obstetra, de preferência um ginecologista que já te acompanha, que já sabe como você funciona, que já sabe os problemas que você tem. Eu, por exemplo, tenho hipotiroidismo, então a endócrino me acompanhou durante toda a gestação para que eu tivesse um parto, né, sem nenhum risco, né, para que eu não tivesse nenhum problema mais grave hormonal, né, durante a gestação. Então, quando o ginecologista, o obstetra já conhece todo o seu
seu histórico, o parto, você já construiu um vínculo ali pro parto, né? Um vínculo de confiança, de relacionamento, de intimidade. Eu acho isso muito importante. Eu, particularmente, eu gosto muito de ginecologistas mulheres, né? Porque elas entendem muito mais a nossa força, né? A nossa sensibilidade. E normalmente eu vou, né? Eu já tive algumas ginecologistas, algumas profissionais que me acompanharam, que já são mamães, porque é diferente a gente, quando se torna mãe, ser atendida por quem é mãe também, porque a gente já vivenciou essa experiência, assim como o psicólogo, né? Eu, na época que eu passei pelo nascimento da minha filha, que eu quase entrei em depressão, que eu fiquei completamente perdida, eu queria ter encontrado uma profissional que entendesse muito de maternidade, que entendesse do que eu estava sentindo, para não achar que eu tô louca, para não achar que eu tô exagerando, para não achar que, sabe, existe um pré-julgamento em relação a tudo que a gente passa. E quando a profissional é mãe, ela vai acolher de forma diferente. Então, ter também na sua rede de contatos uma profissional especialista em maternidade, especialista em saúde mental, que vai saber te entender, que vai saber te acolher, que vai saber te atender de madrugada, ou no final de semana, ou no final do ano, né? Final do ano é uma época que eu atendo muitas mamães, né? Porque a gente dá uma pirada mesmo no final do ano, né? Pensa em sumir, pensa em fugir, né? E em alguns casos depressivos graves, a gente pode entrar numa depressão pós-parto muito séria, que deve ser acompanhada por psiquiatra. Então, ter essa rede de profissionais ali, a listinha da rede de profissionais, quando você está planejando ser mãe, é muito importante, sabe? É muito importante. E por que não já procurar um pediatra que você se identifique, já marcar sim uma consulta, ou olhar, né, dentro do seu círculo social, das amigas mamães, quem que já leva no pediatra, quais pediatras elas conheceram e recomendam. Às vezes você até conhece, né, o marido de uma amiga, o marido de uma vizinha que é pediatra, e você já tem uma intimidade, né? Então, pediatra é alguém assim, gente, muito próximo, né? Para você ter uma ideia, a pediatra da Rafaela me atendeu online durante a quarentena, né? Porque eu trato com homeopatia e eu queria algo, né, para trazer essa leveza por conta do isolamento, a Rafaela trancada em casa. Então ela me atendeu online. Então a pediatra, ela tem que estar muito em congruência com os valores familiares, assim, sabe? Porque é alguém que vai orientar não só a saúde da sua filha, mas também o comportamento. A doutora Isis é maravilhosa, ela atende aqui em São Paulo, ali na região do Itaim Bibi. E ela é membro da Sociedade Brasileira de Pediatria, uma pessoa assim super bem informada, super antenada. E eu lembro que ela foi a primeira pediatra, né? A Rafa teve três pediatras que olhou para mim além de olhar para a Rafa. Ela olhou para mim como mãe, como estado emocional quando ela atendeu a minha filha. E como eu já estudava esse comportamento, né, da mãe em relação ao filho, que a criança ela tá em conexão emocional e o que ela repercute não só de comportamento, de doença, né, de sinais e sintomas, é uma fusão emocional com a mãe. Ela me deu esse feedback em relação ao meu comportamento, a como eu tava emocionalmente. Eu lembro que eu fui atender a Rafa tava com uma virose. E eu tava muito sensível, eu tava muito chorona, eu tava nessa angústia muito grande. E ela olhou pra mim, ela até me medicou com uma homeopatia, que foi muito legal. Eu falei, olha que cuidado, que carinho, né? Então, ter profissionais que estão alinhados aos seus valores, às práticas que você realiza em casa, ao que você acredita, é muito congruente. Porque, assim, de repente, se você não gosta de virou, mexeu, dar antibiótico, virou, mexeu, leva para o hospital fazer exame, é legal você seguir uma linha de pediatra mais voltado a um tratamento humanizado, mais voltado à homeopatia, a tratamentos naturais, a sinais e sintomas emocionais, do que só tratar o físico. Não estou dizendo que criança não precisa ter tratamento, indicação de antibiótico, não é isso. Mas muitas vezes a gente trata um aspecto físico e não trata a raiz, que é um aspecto emocional, né? Então eu olho muito o profissional que atende isso.
obstetra, por exemplo, né, a minha ginecologista, ela é especialista em oncologia, ela tem um livro que chama Energia Contaminada, e que inclusive eu já indiquei aqui no meu feed, é uma capa roxa, só você buscar nas dicas de livro. E ela trata muito energia, muito dos miomas, dos problemas que ela trata de ovário, do sistema reprodutório, são decorrentes a emocional. Eu mesma tirei um cisto enorme, tive que tirar o ovário direito, por conta de tudo que eu passei depois da minha gestação, que foi emocional. Quando a doença vem para o corpo de alguma forma, seja virose, seja mioma, seja o que for, ela primeiro passou pelo campo dos pensamentos e das emoções, né? Então, o profissional que trata o ser humano de forma integrada, ele tem uma resolução, né, um tratamento muito mais assertivo, né, porque ele vai na raiz do problema, ele não fica ali só na febre, só no sintoma, sabe? Então eu super recomendo esses profissionais multidisciplinares que tratam o paciente de forma integrada, de forma sistêmica, né? É a forma que eu olho também as pacientes que eu atendo, as clientes que eu atendo e todas as mamães que passam no atendimento comigo. Então, tudo isso eu acho muito importante, né? Escolher uma rede de profissionais de apoio que olhem você como um ser integrado, como mãe, como esposa, como filha, como alguém que quer ser cuidada, que quer ser olhada e respeitada, né? Que tem esse momento, sabe? Tem médicos que tem essa consulta e é consulta com horário marcado, horário começo, horário fim. Você nem tira todas as suas dúvidas. Então, assim, já ir pra consulta com a sua lista de dúvidas, suas listas de perguntas. Eu até hoje, se eu vou na pediatra, se eu vou na minha ginecologista, eu vou com a minha listinha, eu vou com o meu check-up. Muitas vezes eu sugiro os exames que eu quero ver, sou dessas. Então eu acho muito legal, porque a gente aprende muito sobre nós, né? A gente estuda muito sobre nós. E quanto mais a gente conhece sobre como a gente funciona, mais a gente trabalha nosso bem-estar, né? Então tudo isso é importante, né, para a hora que a gente vai ter bebê. Uma outra coisa muito legal é fazer parte de redes de apoio de mães com a mesma idade dos filhos, né? É claro que quando a gente entra na escola, a gente naturalmente vai se identificando com algumas mamães, a gente monta a nossa rede, nosso grupo do WhatsApp das mamães, né? Eu mesmo, hoje minhas melhores amigas são mães do colégio da Rafa, né? As que estão mais próximas, que mais participam do meu dia a dia são elas. Então eu fiz uma rede assim de amizade muito forte ali. Mas quando a gente descobre que tá grávida, tem muitos grupos, né? Por exemplo, o próprio coaching em grupo que eu realizo, a gente forma uma amizade muito legal e são crianças da mesma faixa etária. Então os desafios que a gente está passando é similar, os medos que a gente tem é similar, a gente se sente entendida. Sabe quando você fala com uma pessoa, já passei por isso, isso já aconteceu. E a troca é muito rica, é muito legal. Então ter esse suporte, essa rede de apoio de mamães que vão ter filhos da mesma idade, né? Que o bebê vai nascer na mesma época, que tem filhos na mesma idade, até o filho mais velho da mesma idade, isso ajuda muito, né? A gente trocar ideia, trocar figurinhas, se sentir acolhida, se sentir respeitada. Então eu acho isso muito legal. E a consultoria amamentação, que é uma coisa que eu falei muito com a Camila, né? Eu não tive, mas eu sofri muito para amamentar. Eu tinha o bico do seio reto, né? Eu tinha muito leite, mas eu tinha o bico do seio reto. Então até a Rafaela ter a pega, o meu bico precisou sair, né? Formar aquele biquinho, que é tipo o biquinho da mamadeira, sabe? Para ela conseguir ter a pega perfeita e mamar direitinho. Então eu sofri muito, principalmente no seio esquerdo. Eu tive muito ferida ali no bico do seio até ele formar esse bico, sabe? Tive a mastite, fiquei 15 dias sem dar o seio esquerdo, imagina, fiquei com um seio deste tamanho e o outro pequenininho, porque eu só dava um seio por 15 dias. Talvez se eu tivesse tido essa consultoria de amamentação, talvez não, com toda certeza, se eu tivesse tido essa
consultoria especializada, eu não teria sofrido tanto quanto eu sofri para amamentar. Em alguns momentos meu marido falava, vamos comprar o leite na farmácia, vamos lá comprar. Você tá sofrendo, ela não tá conseguindo mamar. E uma vez a gente foi pra emergência aos prantos, porque eu tava com muita dor. A Rafaela não parava de chorar, porque ela não tava conseguindo sugar. E na hora eu falei, mas eu tenho leite. E no banho jorrava leite, né? Saiu da maternidade mamando. E aí quando eu cheguei lá, que o pediatra me atendeu, ele viu que meu bico estava muito ferido, que ela estava ganhando peso sim, mas ela não estava conseguindo sugar tanto do seio esquerdo, porque ele estava com essa dificuldade. Gente, não desejo a ninguém essa dor no seio, sabe? E com certeza, se eu tivesse passado por essa experiência da consultoria de amamentação, eu teria tido uma recuperação mais rápida, né? Às vezes a gente fica sofrendo calada ali, com vergonha ou com medo, ou sem ter para quem ligar, para quem perguntar isso, sendo que existe uma profissional especializada nisso, que é a consultora amamentação, né? Uma profissional, normalmente uma enfermeira, que já tem experiência em pré-natal, né? Que já fez isso por muito tempo no hospital e hoje ela faz isso na sua casa, ela vai até a sua casa, né? Tem uma prima que teve bebê recentemente, falou que foi maravilhoso, que ajudou muito ela. Então assim, eu super recomendo a consultoria amamentação, mesmo que você não saiba se você vai precisar usar ou não, já pesquise uma profissional dessa área, já tenha essa carta na manga, porque precisando, com certeza é alguém que você vai ligar e vai te socorrer na hora, vai te fazer uma visita em casa e vai com certeza te ajudar nesse momento, tá? Então essas são as minhas recomendações para mamães de primeira viagem que estão se organizando para ter bebê, né? É claro que existem muito mais outras dicas, mais práticas, mais lógicas. Eu priorizei aqui dicas voltadas à sua saúde física, mental e emocional, tá? Esse apoio e suporte que nós mamães precisamos é essencial pra gente não surtar, não pirar depois que a gente se torna mãe. É claro que você ter uma diarista que te ajuda com as coisas da casa, já que você quer se priorizar o bebê, ou uma babá para dormir à noite, né, para você conseguir descansar e produzir leite e ter uma rotina mais leve, né? O que você puder dentro das suas condições, respeitando os seus valores, respeitando o ritmo da tua família e o que você decidir com o seu marido, é recomendável. Só que não tem uma fórmula, né? Às vezes o que funciona pra mim não funciona pra você. Então, não adianta eu dar a fórmula mágica aqui, que você só vai descobrir ser mãe sendo mãe. Tá bom, gente? Eu vou encerrar a live aqui, vou deixar essa live gravada. Me deixa saber se você gostou. Se você tem uma amiga, uma mãe que tá pra ter bebê, vai no aviãozinho, manda essa live pra ela, fala pra ela assistir, pra ajudá-la, tá bom? Beijo grande, tchau, tchau!